Boa noite. Boa noite. A lama da corrupção produz um fato inédito na história da República. O Supremo Tribunal Federal manda pra cadeia um senador em exercício de mandato. O líder do governo, Delcídio do Amaral, do Partido dos Trabalhadores, é acusado de obstruir investigações da Lava Jato. De oferecer dinheiro ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para não ser delatado. E ainda de propor uma fuga de jatinho do Paraguai para a Europa. Aí vai direto. Agora, foi direto, eu acho. Desce na Espanha. O Supremo também manda prender um assessor de Delcídio e o ex-advogado de Cerveró. E o sócio do banco BTG Pactual, André Esteves, acusado de participar da tentativa de suborno. A segunda turma do Supremo apoia a decisão do ministro Teori Zavascki. E com um repúdio veemente à corrupção revelada na Operação Lava Jato. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. A Constituição determina. É o Senado que delibera se Delcídio fica preso ou não. E os senadores passam horas debatendo se o voto vai ser secreto ou aberto. Veja agora, no Jornal Nacional. A Polícia Federal prendeu hoje cedo o senador do PT e líder do governo, Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete dele e o banqueiro André Esteves. A Procuradoria-Geral da República suspeita que eles tentaram atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na história da República, Delcídio é o primeiro senador preso durante o exercício do mandato. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, estava neste hotel em Brasília quando a Polícia Federal chegou bem cedo, às 6h30 da manhã. A prisão dele foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. O Bom Dia Brasil mostrou ao vivo a chegada do senador na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi levado para uma sala porque tem foro privilegiado. O local tem 9 metros quadrados. A prisão de Delcídio é preventiva, sem prazo. Em Campo Grande, a Polícia Federal esteve na casa de Delcídio, onde um chaveiro foi chamado para abrir um cofre. Agentes fizeram busca no escritório dele durante 4 horas. Delcídio do Amaral tem 60 anos, é formado em engenharia elétrica. Na Petrobras, foi diretor de gás e energia no governo Fernando Henrique Cardoso, de 2000 a 2002, antes de se filiar ao PT. Delcídio é apontado por delatores da Lava Jato como padrinho político de Nestor Cerveró, na diretoria internacional da Petrobras. No Congresso, os investigadores foram atrás de provas, no gabinete do senador. O chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, também foi preso. O banqueiro André Esteves, dono do banco BTG Pactual, foi preso no Rio de Janeiro. A revista Forbes deste ano diz que o banqueiro é o 13º brasileiro mais rico, com fortuna de 9 bilhões de reais. Em 2011, o BTG Pactual comprou parte do banco de Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. A instituição passava por dificuldades ao serem descobertas fraudes de 4 bilhões e 200 milhões de reais. André Esteves é também parceiro da Sete Brasil, empresa que fornece sondas para a Petrobras. As investigações apontam que o senador Delcídio e o banqueiro temiam que seus nomes fossem citados na delação de Nestor Cerveró. No caso do senador, por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. E no caso do banqueiro, porque ele estaria envolvido em pagamento de propina ao senador Fernando Collor de Mello por troca de bandeira de postos em São Paulo. O Supremo também autorizou a prisão preventiva de Edson Ribeiro, que já foi advogado de Nestor Cerveró. Como ele está nos Estados Unidos, a Polícia Federal pediu para incluir o nome do advogado na lista de procurados da Interpol. Todos são suspeitos de tentar impedir investigações que atingissem o senador. A defesa do banqueiro André Esteves nega envolvimento do cliente. Para ele foi uma surpresa extremamente desagradável ao ver que o nome dele foi usado indevidamente. Até ontem, o senador Delcídio do Amaral sequer figurava na lista de investigados da Operação Lava Jato aqui no STF. Em março, o Supremo mandou arquivar o caso em que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, citou o nome de Delcídio. O delator afirmou que ouviu dizer que o senador teria recebido propina quando foi diretor de gás e energia da Petrobras. No mês passado, outro delator, Fernando Soares, o baiano, citou Delcídio. Disse que o parlamentar recebeu cerca de US$1 milhão, que o dinheiro foi desviado do contrato da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e que teria abastecido a campanha de Delcídio ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. Na delação, Baiano revelou ainda um acerto envolvendo Delcídio e outros políticos para receber dinheiro desviado de outro contrato, o de navio sonda.
Apesar de ter passado o dia na Polícia Federal, o senador ainda não prestou depoimento. Os advogados dele chegaram hoje a Brasília e pediram que ele só fosse ouvido a partir de amanhã, para dar tempo de a defesa ter acesso aos motivos da prisão e definir uma estratégia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, classificou de tipicamente mafiosa a atuação dos 4 envolvidos na tentativa de calar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e disse que houve um componente diabólico em procurar barrar a delação premiada dele. A principal prova para a prisão do senador Delcídio do Amaral é uma gravação que registrou uma reunião entre o senador do PT de Mato Grosso do Sul, o chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, o advogado do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, Edson Ribeiro, e o filho de Cerveró, Bernardo, neste hotel de Brasília no último dia 4 de novembro, o mesmo onde Delcídio foi preso hoje. A conversa foi gravada por Bernardo Cerveró com um celular no bolso. Depois, ele entregou a gravação aos investigadores. Na reunião, fica clara a intenção de Delcídio de tentar influenciar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele cita até o vice-presidente da República, Michel Temer. Agora, Edson e Bernardo, eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com o Teori, conversei com o Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar, o Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito zelado. E eu vou conversar com o Gilmar também. Em outro trecho, o advogado Edson Ribeiro lembra que entrou com um pedido de habeas corpus para anular a delação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O relator desse caso é o ministro Edson Fachin. Delcídio, então, pede ao chefe de gabinete que marque uma reunião com o ministro Edson Fachin do Supremo. Diogo, não precisamos marcar isso logo com o Fachin, viu? Fala com o Tarcísio, né? Para ver se eu faço uma visita para o Fachin. Na conversa, o advogado insiste que Cerveró precisa negar a participação de Delcídio e Esteves em casos de corrupção. Só para colocar, o que eu combinei com você? Ele negaria tudo com relação a vocês. E tudo com relação ao PT. Tudo. É isso? Sim. Tá? Acertado isso. Então não vai ter, não tendo delação, ficaria acertado isso. Não tendo delação. Tá? E se houvesse delação, ele também excluiria. Não é isso? É isso. É isso. Na conversa, Delcídio comenta também o que Nestor Cerveró teria dito sobre a presidente Dilma nas negociações da delação premiada. Aí, por exemplo, no caso da Dilma, a Dilma sabia de tudo de passadinha, ela me cobrava diretamente, papapá. No depoimento que deu sobre essa reunião, Bernardo Cerveró disse que Delcídio do Amaral falava muito de sua suposta influência política e de como isso poderia melhorar a situação de Cerveró, que está preso em Curitiba. Bernardo contou que Delcídio disse que tinha entrada no Supremo, que esteve com Dilma, que esteve com lideranças. O filho torcia por um habeas corpus que libertasse o pai. E Delcídio achava que, uma vez fora da cadeia, Nestor Cerveró deveria fugir do Brasil. Hoje eu falo que acho que o foco é o seguinte, tirar agora, a hora que ele sair, tem que ir embora. Ir embora mesmo, de acordo com os investigadores, era fugir. E Delcídio falou da rota de fuga. A saída pelo melhor, saída pelo Paraguai. Mercosul. Mercosul. O pessoal tem convenções no Mercosul. A informação é muito rápida. É rápido? É. Em realidade seria melhor, porque está no Paraná, atravessa o Paraguai ou a Argentina. Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por aí. Do Paraguai, o plano era seguir para a Espanha. Chegou a ser discutido qual avião Cerveró deveria usar. Esse de pequeno porte eles cruzam? Mas deve parar na Madeira, alguma coisa assim. Não, depende do avião. Não, Citation tem que parar no meio. Tem que pegar um Falcon, 50, alguma coisa assim. Aí vai direto. Agora, se for direto, eu acho. Desce na Espanha. Sai daqui e já desce lá. De acordo com as investigações, o senador tentou comprar o silêncio de Cerveró para não ser citado por ele em uma delação premiada. Ofereceu pagar os 4 milhões em honorários para o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro,
e negociou com o André Esteves, dono do banco BTG Pactual, para ele arcar com os valores do acordo. O banqueiro também é investigado. Um dos motivos é porque teria tido acesso a um esboço sigiloso do acordo de delação premiada de Nestor Cerveró. Segundo o pedido de prisão do Ministério Público, o senador Delcídio do Amaral também ofereceu R$50 mil por mês para Nestor Cerveró não fechar acordo de delação. Na decisão, o ministro Teori Zavascki disse que nos depoimentos, Nestor Cerveró e o filho Bernardo também contaram que Delcídio do Amaral e o advogado Edson Ribeiro teriam oferecido pagamento para que Nestor Cerveró não revelasse nem os fatos que culpassem o senador, nem os que implicassem o banco BTG Pactual. Segundo a decisão, Bernardo Cerveró teria dito que o banqueiro André Esteves seria o responsável pelos pagamentos. Para os investigadores, a reunião gravada é uma prova cabal de que Delcídio do Amaral estava tentando atrapalhar as investigações da Lava Jato. No pedido de prisão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que, uma vez fechado o acordo, Nestor Cerveró passaria a enfrentar dificuldades praticamente intransponíveis para conciliar-se com a verdade. Seu silêncio compraria o sustento de sua família, em evocação eloquente de práticas tipicamente mafiosas. Na semana passada, Nestor Cerveró finalmente assinou um acordo de colaboração, que agora está sob análise do ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki decidiu autorizar a prisão do senador petista Delcídio do Amaral ontem à noite. Antes, ele consultou outros ministros e pediu uma reunião extraordinária da segunda turma que é dedicada à Lava Jato. A reunião foi hoje cedo. A decisão foi unânime. Os 5 ministros da turma concordaram com as alegações do Ministério Público de que o senador Delcídio do Amaral e os outros presos vinham atuando de forma organizada e permanente para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Os ministros entenderam que se trata de um crime grave, cometido em flagrante. Só nesse caso, a lei permite a prisão preventiva de um parlamentar no exercício do mandato. Na sessão, os ministros analisaram e comentaram os motivos da prisão. Essa ordem de fatos deixa transparecer, portanto, a atuação concreta e intensa do senador Delcídio do Amaral e do banqueiro André Esteves para evitar a celebração do acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e Nestor Cerveró, ou, quanto menos, evitar que, se celebrado o acordo, fossem delatados. Ocorre que ambos acabam por ser, de fato, delatados no acordo. O ministro Teori também disse que o senador tentava demonstrar influência junto aos ministros do Supremo. Ele deixa transparecer que explorará o prestígio do cargo que ocupa para exercer influência sobre altas autoridades da República, notadamente de ministros dessa Suprema Corte, presidente do Congresso Nacional e vice-presidente da República. O ministro Gilmar Mendes negou ter recebido qualquer tentativa de interferência. Não recebi nem de parte do presidente do Congresso, muito menos de parte do vice-presidente Michel Temer, qualquer referência ou apelo em relação a este ou a outro caso em tramitação nesta Corte. E reafirmou a gravidade dos fatos. Nós estamos diante de um caso inequívoco de crime inafiançável e também aqui caracterizada a flagrância técnica, tendo em vista que se cuida de crime permanente. A ausência de bons costumes leva à corrupção. E o quadro que está aí é altamente indicativo de que essa patologia se abateu sobre o aparelho de Estado brasileiro. Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. O ministro-presidente da turma, Dias Toffoli, que também foi citado por Delcídio nas gravações, negou que tenha sido procurado.
como registrou o ministro Gilmar Mendes. No caso específico, jamais tive qualquer tratativa com esse senador a respeito do tema específico em que ele se gabava de ter tido algum tipo de conversa. Deixo já de pronto isso espancado. A defesa do senador Delcídio do Amaral afirmou que está inconformada com a decisão da segunda turma do STF e que tem certeza de que essa decisão será revista. E ainda que a Constituição não autoriza a prisão de um parlamentar com mandato. A defesa também questionou a prisão de um senador que não é acusado formalmente e disse que as acusações partem de um delator já condenado que busca favores legais em troca de informações. O Palácio do Planalto não quis comentar a suposta citação do nome da presidente Dilma Rousseff por Nestor Cerveró. O ministro Luiz Edson Fachin disse a jornalistas que nunca conversou com o senador Delcídio do Amaral sobre a Operação Lava Jato e que considera lamentável a utilização do nome de ministros do Supremo como tentativa de mostrar influência. O senador Fernando Collor de Mello disse que lamenta o que chamou de acerto de versões de delatores da Lava Jato para conseguir benefícios. O senador afirmou ainda que não teve conhecimento, participação ou influência no acordo entre o banco BTG Pactual e a BR Distribuidora e não recebeu qualquer vantagem sobre isso. Nós não conseguimos contato com as defesas de Diogo Ferreira e de Edson Ribeiro. Numa nota oficial, o Partido dos Trabalhadores declarou que as acusações contra o senador Delcídio do Amaral não têm relação com a atividade partidária dele e que, por isso, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. Bom, pela Constituição de 1988, a decisão sobre a permanência de Delcídio do Amaral na cadeia cabe ao Senado. O repórter Júlio Mosquera está acompanhando essa sessão lá em Brasília, que começou com uma discussão longa sobre a natureza da votação, se vai ser aberta, se vai ser fechada, né, Júlio? Boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Isso mesmo. Uma discussão que durou mais de 3 horas só aqui no plenário. Mas antes, senadores fizeram várias reuniões a portas fechadas para discutir o assunto. Preventivamente, os partidos Democratas, PSDB e PSOL entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para garantir o voto aberto. Eles se basearam no artigo 53 da Constituição Federal. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, optou por seguir o regimento interno da Casa, que prevê o voto fechado, alegando que a Constituição não trata especificamente da prisão de senadores. Ele foi acompanhado nesse raciocínio pelos líderes do PT e do governo no Congresso. Mas logo em seguida, Renan Calheiros decidiu que a palavra final seria do plenário. Abriu uma votação e por 52 votos a 20, os senadores decidiram que o voto será aberto. Essa prisão do senador Delcídio do Amaral foi o assunto no Brasil inteiro, o dia todo mundo comentando. A gente imagina o climão que você testemunhou aí no Senado ao longo dessa quarta-feira diferente, hein, Júlio? Pois é, Bonner, eu posso dizer para você que poucas vezes eu vi tamanho desânimo aqui no plenário do Senado. Pelos corredores havia um silêncio constrangedor. Alguns senadores pediram para não serem entrevistados. Ao longo da sessão, 1 hora antes de começar a sessão, os senadores ficaram assim um longo período em pé, conversando em grupos ainda para tentar digerir todo esse episódio. Neste momento, os senadores estão votando se vão revogar ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal. Dá para ver que 72 senadores já votaram, 72 dos 80. Portanto, Bonner, a decisão pode sair daqui a pouco. Claro que o Júlio Mosquera vai voltar ao vivo de Brasília para trazer esse resultado ainda nessa edição, se sair a tempo, evidentemente. Obrigado, Júlio. Renata. As prisões da Lava Jato tiveram reflexos no mercado financeiro. O dólar subiu mais de 1% para R$ 3,75. A Bolsa de Valores caiu 3%. As ações do banco BTG Pactual perderam 21% do valor. Com a prisão de André Esteves, o economista Pércio Arida assumiu interinamente a presidência do BTG. Arida foi presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E na última reunião de 2015, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 14,25% ao ano. Dos 8 integrantes do Copom, 2 votaram pelo aumento dos juros. O governo leiloou por 17 bilhões de reais a concessão de 29 usinas hidrelétricas que já estão em funcionamento.
A seguir, o novo inquérito sobre a estabilidade das barragens da Samarco. E um navio da Marinha avalia os estragos da lama. O navio mais moderno da Marinha Brasileira vai analisar águas do litoral do Espírito Santo, que foi poluído pela lama da mineradora Samarco, em Minas Gerais. Em Colatina, que enfrenta problemas no abastecimento de água, houve um protesto ontem à noite. Os moradores queimaram pneus nas ruas. A polícia usou balas de borracha para dispersar a manifestação. O protesto era contra a falta da distribuição das doações de água mineral na região. Domingo tinha promessa de água, não veio. Ontem tinha promessa de água, não veio. Aí a população se revoltou e fez a manifestação. A PM afirmou que um policial foi atingido por uma pedra e que nenhum morador ficou ferido. Ontem, a Prefeitura de Colatina suspendeu a captação de água do Rio Doce. Alegou que a quantidade de lama havia aumentado, mas hoje voltou atrás, porque, segundo os técnicos, teria menos lama. O Exército permanece na cidade para organizar a distribuição de água. A quase 100 quilômetros dali, no Porto de Vitória, um reforço de 78 metros de comprimento e 7 andares se prepara para navegar até a foz do Rio Doce. É o navio de pesquisa Vital de Oliveira, o mais moderno da Marinha. O navio estava no Nordeste trocando boias como esta, muito usadas no serviço de meteorologia. Esse trabalho agora, aqui no litoral do Espírito Santo, perto de uma mancha de lama, é considerado o maior desafio para essa tripulação. 24 horas na frente da foz do Rio Doce, mapeando o problema. Nossa intenção é monitorar a água, monitorar o solo. 3 laboratórios a bordo vão analisar também a quantidade de partículas na água e embaixo do solo do oceano. Essas análises podem indicar o quê? A presença de metais e outros componentes que não são comuns na área. O navio não vai ficar exatamente em cima da mancha de lama, porque isso pode comprometer até o funcionamento do motor. Mas ele está levando 2 lanchas, como esta, e também 2 botes infláveis, para que os pesquisadores, sim, possam chegar bem perto. Junto com os 90 tripulantes, 40 pesquisadores, boa parte da Universidade Federal do Espírito Santo, vão embarcar amanhã de manhã no Vital de Oliveira. Serão quase 4 horas de navegação, até encontrar a lama, que continua avançando em direção ao norte do Espírito Santo. Em relação ao protesto em Colatina, a Prefeitura declarou que espera atender todos os moradores com a retomada da captação de água do Rio Doce. O Ministério Público do Meio Ambiente de Minas vai investigar a estabilidade das barragens da mineradora Samarco em Mariana. E na investigação das causas do desastre, a polícia coletou mais provas. Do alto, peritos das polícias Civil e Federal viram os estragos provocados pela onda de lama. Tudo registrado para os inquéritos criminais. Segundo o Instituto de Criminalística do Estado, os rejeitos de minério já alcançaram 826 quilômetros de extensão. A perícia vai verificar a fauna, as áreas de preservação permanente e as nascentes afetadas. Olha só a cor e a textura dessa água. Dá para ver que a lama depositada aqui continua seguindo, diluída, rio abaixo. O inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais apura as causas e consequências do rompimento da barragem e ainda os crimes cometidos, ambientais e os homicídios. Até agora, 12 corpos foram encontrados, 8 estão identificados, 11 pessoas são consideradas desaparecidas. O delegado está ouvindo vítimas, testemunhas e técnicos da Samarco. O presidente da mineradora, Ricardo Vescovi, está na lista dos próximos depoimentos. O inquérito deve apontar os responsáveis pelo rompimento da barragem. Os responsáveis técnicos que tinham essa obrigação perante a Samarco, eles que sim poderão ser responsabilizados criminalmente por esse fato. A direção da empresa também poderá ser responsabilizada? Vamos fazer análise, sim, também podem vir a ser responsabilizados, mas isso depende de uma análise do conjunto de provas que iremos colher durante o inquérito policial. A ONU divulgou uma nota pedindo a aplicação de medidas imediatas para proteger o meio ambiente e os moradores das áreas destruídas pelo rompimento da barragem da Samarco. E declarou que as medidas tomadas pelo governo brasileiro e pelas donas da mineradora Samarco, Vale e a BHP Billiton para evitar danos foram claramente insuficientes. O documento foi elaborado por 2 especialistas da ONU em meio ambiente e resíduos tóxicos. O governo federal afirmou que vai prestar esclarecimentos à ONU sobre as ações que tem executado. O socorro aos atingidos, a busca de desaparecidos, a adoção de medidas para garantir o consumo de água e o monitoramento do Rio Doce. O governo federal declarou também que o IBAMA multou a Samarco e tem cobrado a recuperação das áreas atingidas. A Samarco afirmou que está prestando assistência às comunidades afetadas, adotando medidas para reduzir as consequências socioambientais do vazamento e informado à sociedade que o material das barragens
doenças não apresenta perigo à saúde humana. A Vale declarou que a Samarco tem divulgado laudos técnicos e que não tem mais nada a acrescentar. Nós não conseguimos contato com a BHP. A seguir, preso na África, o casal acusado de assassinar o menino Ezra em São Paulo. O piloto do caça russo abatido pela Turquia conta a versão dele. Morreu hoje em São Paulo o médico Alfredo Halpern. Ele estava com 74 anos e tinha um câncer de pâncreas. Halpern foi professor na Universidade de São Paulo, um especialista em obesidade, criador da dieta dos pontos. O médico também era consultor do programa Bem-Estar. A Polícia Internacional prendeu na Tanzânia, África, a mãe e o padrasto do menino Ezra, que foi assassinado aos 7 anos. No começo de setembro, a mãe, Lee Ann Fink, e o padrasto, Mizé Shabani, deixaram o Brasil com 2 filhas. Dias depois, o corpo do menino foi encontrado num freezer na casa da família em São Paulo. Câmeras do prédio registraram o padrasto levando o freezer para o apartamento. A polícia acusa o casal dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O Papa Francisco começou a primeira visita à África. Ele desembarcou hoje em Nairobi, no Quênia. Francisco disse que violência e terrorismo se alimentam do medo e da pobreza. O Papa ainda vai passar também por Uganda e pela República Centro-Africana, onde há conflitos entre muçulmanos e cristãos. O piloto do avião russo derrubado ontem contou hoje a versão dele. De costas para as câmeras, ele negou ter invadido o espaço aéreo da Turquia e disse que não recebeu advertência para mudar de rota. Já o governo turco divulgou gravações dos avisos. O caça bombardeava a Síria quando foi abatido. O copiloto também saltou de paraquedas, mas acabou morto pelos rebeldes. E outro militar russo morreu na operação de salvamento. Você deve ter desconfiado de uma informação que a Organização Mundial Meteorológica divulgou hoje, mas é que este deverá ser o ano mais quente da história já registrado, hein, Eliana Marques? Boa noite para você. Por que isso, hein? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo. Olha só, tem 2 coisas, né? Uma delas é o aquecimento global aí provocado pelo homem e também tem o forte El Niño. Bom, a gente já falou do El Niño aqui, né? Ele é um fenômeno meteorológico que provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E isso mexe com o clima no mundo todo. No Brasil, a gente está sentindo literalmente na pele que está muito quente mesmo. Olha esse mapa aqui. Praticamente de São Paulo, Mato Grosso do Sul para cima, as temperaturas máximas estão bem mais altas que o normal, isso aqui nesse mês. Onde está vermelho está pior, olha, mais de 5 graus acima da média. Aí só a região sul é que escapa desse calorão louco, né? Praticamente toda a região sul. Lá é o contrário, as temperaturas estão mais baixas que o normal e o que explica isso é a chuva. Está chovendo muito no sul, aí tem mais nuvens, tem menos sol, ou seja, fica mais fresco. E como é que vai ficar quinta-feira? Olha, o destaque ainda é a chuva, né? Então a gente está com esse calor aí na maior parte do país, combinado também com a umidade do ar que está muito alta. Então, calor e umidade, a gente tem combustível de sobra para ter temporais. E eles são esperados amanhã numa área grande do país, desde o noroeste do Rio Grande do Sul, avançando aqui, olha, até a divisa do Espírito Santo com a Bahia, passa por todo o centro-oeste, grande parte da região norte. Aí só não chove mesmo nas áreas que estão em amarelo aqui no nosso mapa. Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza estão nessas áreas aqui com sol o dia todo. E aí, se você quer ver a previsão aí para a sua capital, entra lá no site do JN. Bonner. Obrigado, Eliana. Boa noite para você. A seguir, a inclusão de alunos com necessidades especiais nas salas de aula. Na terceira reportagem da série que o Jornal Nacional apresenta nesta semana sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais em escolas comuns, a Sandra Passarinho mostra hoje a importância de se colocar no lugar do outro. Vamos lá, Suelen, você vai mostrar a sua casa? Vamos. Tudo bem? Ela vai todos os dias para a escola. Ela vai sempre com o transporte da escola para a perua, né? O esforço para a Suelen chegar à escola é grande, como é o prazer em estar lá. O que você gosta de estudar? Eu gosto mais da matemática. Nessa escola municipal, ela também aprende a gostar de si mesma. O pessoal no colégio fala alguma coisa que você vem maquiada? Eles falam que eu sou muito bonita com maquiagem e gostam também.
Ah, então todo dia você vem maquiada, né? Todo dia. Nossa, minha cadeira. Vocês têm que me ajudar. É possível sentir o que sente um aluno com deficiência. Esse é um dos trabalhos desenvolvidos no Cefai, o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão da Prefeitura de São Paulo. Qual é a sensação que te dá ao estar na cadeira de rodas? Emoção. Assim, e gasta muita energia, né? Aqui, professores treinam outros professores para educar a sensibilidade. 3, 4, a minha guia novamente, agora você está na calçada. É uma sensação, assim, muito angustiante, não conseguir enxergar, não conseguir observar o que está ao nosso redor. O grupo está se preparando agora para fazer uma simulação lidando com a deficiência auditiva. E vocês vão tentar entender o que elas querem dizer. Hoje o Cefai está sendo filmado, está numa reportagem. Isso, e às vezes dá bronca mesmo, né? Dá bronca mesmo, dá uma bronca aí. Quando você começa a trabalhar com a pessoa com deficiência, você tem dó. Eu falo que cada um não precisa ser especialista, mas se você tiver o olhar, né, e tentar fazer alguma coisa, a gente constrói uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva para todo mundo. Tá, mi, 2 L's, A. Uma prática adotada aqui nessa escola inclusiva é fazer com que alunos que não têm uma deficiência dialoguem com alguns alunos incluídos na linguagem que eles entendem. O que nós estamos vendo aqui é uma aula de Libras. Quem é que já está falando bem em Libras aqui? Eu. Alguém sabe falar uma frase inteira? Eu gosto de aprender Libras. A capoeira, por você vai sempre olhar. Aula prática de inclusão na escola em Campo Grande, onde se aprende a driblar os limites do corpo. A gente, como mãe de criança especial, eu era um pouco cética, sabe? Eu, tipo assim, só acredito vendo. Raquel acabou vendo o que a capoeira fez pelo filho Rafael, de 16 anos, e por tantos outros jovens com deficiência. O Gabriel ficou extrovertido e eu acho que ele ficou mais alegre também. Porque a música contagia e ele gosta, então ficou mais feliz, né, filho? Ah, viu? O professor Josemar acreditou nesses meninos. Ele é ligado a uma instituição que divulga a capoeira inclusiva no Brasil inteiro e em 60 países. A diferença não é barreira, a diferença é que integra. Como um quebra-cabeça, as peças precisam ser diferentes para encaixar. Se forem todas iguais, o quebra-cabeça não se forma. No lugar do ceticismo entrou a crença na superação. Eu tenho 2 filhos, né? E ele, assim, é minha inspiração, sabe? Eu acho que a gente nunca tem que desistir de nada. Não tem que esconder em casa. Tem que mostrar. Eu acho que é exemplo. As pessoas precisam de exemplo. E por favor, não se esqueça, você faz parte da família Abada. Nós vamos voltar agora ao vivo a Brasília para conversar com o repórter Júlio Mosquera, porque o Senado está decidindo nesse momento se o senador Delcídio Amaral permanece ou não na cadeia, na prisão. Júlio. Pois é, Renata, 74 dos 81 senadores votaram, mas esse número 74 está no painel aqui no plenário do Senado há muito tempo, há pelo menos 10 minutos. Isso significa que esse é o número de senadores presentes. A votação ainda não foi encerrada, todos os votos foram dados, porque alguns senadores insistem ainda em discutir, em debater um pouco mais a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas com certeza é coisa... alguns minutos, daqui a mais alguns minutos a gente vai saber qual é o resultado sobre essa decisão, a prisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Júlio Mosquera, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando. E logo mais, você sabe, depois da regra do jogo, tem decisão da Copa do Brasil ao vivo aqui na Globo. Santos e Palmeiras fazem a primeira partida das finais na Vila Belmiro. Uma boa noite para você. Uma boa noite e a gente volta a qualquer momento com a votação em Brasília. Até já.